No dia 30 de janeiro de 2025, Neymar anunciou a volta para o Santos aos 32 anos de idade. O camisa 10 deixou o clube em maio de 2013 para construir uma carreira no futebol europeu. Mas apesar dos altos e baixos no velho continente, as memórias dos torcedores santistas e rivais era de um fenômeno extraordinário que tinha pisado na Vila pela primeira vez como profissional em 2009. E nesses 4 anos e meio de Neymar no futebol brasileiro, demonstrava a magia e o amor do brasileiro pelo futebol. Olá, eu me chamo Guilherme Dutra e no vídeo de hoje eu vou analisar esse período tão fenomenal que foi o Neymar pelo futebol brasileiro. Já peço que você se inscreva, deixe seu like e me acompanhe aqui na trajetória tão fenomenal de Neymar Júnior pelo Santos. Pacaembu inteiro agora pedindo o garoto Neymar. Wagner Mancini atende a torcida do Santos. Mancini conversando com ele aí, ó. Chegou o dia, dá pra traduzir o que você tá sentindo agora? Tô muito feliz e muito ansioso. Muito feliz e muito ansioso para fazer a estreia como profissional do Santos. Camisa 18, Neymar, renovou o contrato até 2014. Nascido na cidade de Mogi das Cruzes, a família de Neymar já tem um histórico de bastante relação com o futebol. Seu pai, de quem herdara o nome, era jogador de futebol com passagens modestas em pequenos clubes do futebol brasileiro. Desde muito cedo, Neymar já mostrava ser diferente dos demais, sendo muito destaque nos jogos de futsal e atraindo a atenção das categorias de base de grandes clubes, como São Paulo, Palmeiras e, claro, o Santos, clube que o revelou para o mundo. Seu futebol era tão surpreendente que, mesmo com pouca idade nas categorias de base, clubes gigantes da Europa tiveram interesse no garoto, incluindo o Real Madrid, que em 2006, quando o Neymar tinha apenas 14 anos, tentou contratar o garoto para atuar nas categorias de base merengue. O garoto recusou por sentir falta de todo o ambiente deixado no futebol brasileiro entre amigos e familiares e posteriormente por ser uma bela história com o maior rival do Real Madrid. O sucesso do garoto era tão grande no Brasil que com apenas 16 anos já ganhava o alto salário de R$25 mil por mês e já era dito como uma das maiores promessas da história do futebol brasileiro. No dia 7 de março de 2009, aos 13 minutos do segundo tempo numa partida entre Oeste e Santos, do técnico Wagner Mancini, Neymar entra e dá seus primeiros passos como jogador profissional com a camisa de número 18. Na partida, Neymar atua como ponta pelo lado direito e já demonstra os indícios do porquê ele era o jogador mais valioso do Brasil naquele momento. Entrou sem sentir o peso da estreia com a camisa do Santos com apenas 17 anos. A temporada do Santos como um todo chegou a ser bem modesta e até abaixo de nível, não ganhando nenhum título e se classificando apenas para a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2010. Revezando entre banco e titular, conseguiu uma maravilhosa temporada de estreia, demonstrando ser a esperança de um Santos defasado, habilidoso, ágil, veloz, muito bom finalizador e muito bom passador. Mesmo com 17 anos, conseguiu ser um dos nomes do time alvinegro na temporada. Neymar então finaliza a temporada de estreia em 2009 com 48 jogos, 14 gols e 9 assistências, vice-artilheiro do time e nenhum título conquistado. Mas já no ano seguinte a história começa a mudar. Ele tá bem moicano por sinal hoje, né? Ele tocou pro Pará, que faz o cruzamento, olha o Neymar! Gol! Primeiro gol dele na Copa do Brasil, é artilheiro destacado da competição. E o Santos faz 1-0 com gol de Farinha. Neymar já deixa de ser uma promessa e começa a se tornar uma realidade, pegando para si a tão lendária camisa 11 e fazendo uma parceria memorável com o camisa 10, Paulo Henrique Ganso. A dupla começava a impressionar ainda no Campeonato Paulista, no qual Neymar fez incríveis 10 gols em 15 jogos, sendo decisivo para o Santos em jogos contra os grandes rivais, em especial hat-trick contra o São Paulo e deixando o seu contra Corinthians e Palmeiras, e sendo grande destaque no clube até a final contra o Santo André, no qual Neymar levanta o primeiro título da sua carreira, coroado com aquele gol antológico que o levou até a disputa do Prêmio Puskás da FIFA em 2010. Foi a primeira das 4 vezes que o Neymar disputou o Prêmio Puskás. No decorrer da temporada, Neymar e Ganso já estavam consolidados como os grandes nomes do futebol brasileiro e eram fortemente pedidos para a seleção brasileira do técnico Dunga, que iria disputar a Copa do Mundo da África do Sul. Todavia, por algum raio de motivo pouco justificável, o técnico não levou um nem outro. E aí foi aquela história que todo mundo conhece, né?
Todavia, nada disso atrapalhou os meninos da Vila e o time partiu para uma temporada histórica e memorável para os torcedores do clube devido à campanha da Copa do Brasil, que finalizou com o título. Neymar foi o artilheiro com 11 gols marcados e melhor jogador da competição. Lembrando que ele tinha apenas 18 anos. Leve, solto, driblador e muito ousado. Talvez seja essas as melhores palavras para definir essa temporada de Neymar, que terminou com 60 jogos, 43 gols e 20 assistências, levantando a taça do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Lembrando mais uma vez, com apenas 18 anos, o Neymar consegue fazer 43 gols e distribuir 20 assistências em pouco mais de 60 jogos. Muitos jogos para um jovem garoto de 18 anos e números espetaculares. São mais de 60 participações em gol em uma única temporada. É isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira. Gol! 2011 talvez seja o ano mais antológico e emblemático nessa passagem de Neymar pelo Santos. Com o espaço já ganho tanto no clube quanto na seleção, Neymar disputou até que poucos jogos com o clube santista se comparado às demais temporadas, devido aí à sua recorrência convocação para a seleção principal e sub-20. Mas ainda assim foi importante para a conquista de mais um estadual, marcando um gol decisivo contra o Corinthians na final e sendo eleito o melhor jogador da competição. No Brasileirão, o time santista foi bem modesto como sempre, e foi a competição que Neymar mais esteve ausente por suas constantes convocações para a seleção principal e a sub-20, como já destacado. Todavia, foi esse ano que aconteceu tão icônico Santos 4, Flamengo 5. Ronaldinho Gaúcho e Neymar, duas gerações distintas, demonstrando toda a beleza e magia do futebol brasileiro. Ronaldinho marcou um hat-trick, enquanto Neymar 2 gols e um show para cima da zaga do Flamengo, que ficou sem norte, completamente perdidos. A prova disso é o antológico gol de Neymar, que resultou no prêmio Puskás daquele ano, que simplesmente dispensa comentários. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Porém, quando se fala de Neymar no Santos em 2011, o que vem na memória do torcedor é a incrível e espetacular campanha do Santos na conquista da Libertadores, no qual o jovem de apenas 19 anos foi fundamental para a conquista. Vale ressaltar aqui ainda que foi a primeira Libertadores que o Neymar disputava como jogador profissional. O Santos caiu no grupo difícil, disputando a classificação para mata-mata com o Colo-Colo, Cerro Porteño e Deportivo Táchira. O Peixe ainda conseguiu a vaga terminando em segundo colocado. O Neymar foi o grande destaque do clube, sempre causando desequilíbrio nos times adversários com sua maneira tradicional e quase única de se jogar futebol, e ainda contribuindo com gol ou assistências em todas as fases de mata-mata, incluindo na grande final, onde ele fez o gol que sacramentou o título do Santos. A última Libertadores do time alvinegro tinha sido em 1963, com o icônico Santos comandado por Pelé, o que, dentro da minha concepção, engrandece ainda mais esse título do Neymar. O título de príncipe que vem recebendo por se tornar ídolo e fazer história na mais tradicional competição da América do Sul após 48 anos sem a conquista e, claro, jogando muito futebol. Para fechar com chave de ouro uma temporada gloriosa com o time santista, Neymar e companhia foram disputar o Mundial de Clubes em Tóquio. Santos enfrentou na semifinal o time da casa Caxias Reysol, que venceu por 3-1 com aquele golaço do Neymar de fora da área. Um pouquinho que nesse gol, pra mim, é um gol tão absurdo que a gente deixa até de admirar às vezes, porque ele é simples. Só que é um simples que o torna genial. Neymar dá um corte seco, que não é muito habitual dele, não pedala, não faz nada, só um corte seco para a perna esquerda e já finaliza botando no ângulo. Demonstra como o Neymar não é preso a um estilo de jogo próprio, onde a firula é mais importante, mas se demonstra que ele é um jogador totalmente versátil com as duas pernas, com qualquer maneira de driblar e sendo muito efetivo à procura do gol a todo momento. Time esperançoso, pagando para ver se o time que ele ia pegar na final era tudo isso mesmo. Simplesmente Barcelona de Pepe Guardiola. Lembrado por muitos por ser o melhor time da história do futebol. Apesar da esperança do torcedor santista e dos meninos da Vila, eles levaram uma sapecada de 4-0 com doblete de Messi e mais 2 de Fábregas e Xavi.
Neymar, na temporada 2011, fez 24 gols e 10 assistências em 47 jogos. Foi eleito Rei da América, melhor jogador do Brasil, melhor jogador do Brasileirão e conseguiu o feito histórico de ser um dos poucos jogadores na história que esteve no top 10 da Bola de Ouro, mesmo atuando fora da Europa. Apenas Romário e recentemente Messi conseguiram tal feito. Essa colocação na Bola de Ouro, para mim, representa bem o que foi o Neymar aqui no Brasil. Extraordinário e incomparável. Poucos jogadores na história fizeram tanto em tão pouco tempo. Galera, só um adendo aqui rapidinho que esses números de 2011, como alguns podem estranhar, porque em algumas fontes dizem que Neymar fez mais de 40 gols e mais de 20 assistências essa temporada. Normalmente esses números são contados com a seleção brasileira. E para esse vídeo especificamente, eu decidi não contar nenhum número da seleção brasileira aqui. Até porque nessa temporada 2011, esses números inflados de mais de 40 gols foi contando a seleção principal e principalmente a seleção sub-20, onde ele foi o artilheiro da equipe. Todos os números que eu trouxe aqui foram catados diretamente do site do Neymar. Só para deixar claro para ninguém ficar desavisado. O jogo não é só de ida, não. Tem volta, lá em Santos eles vão ver. Em 2012, aos 20 anos, Neymar já não era mais promessa nem dúvida de nada. Era um craque já formado, pronto para ser o grande nome da seleção e da equipe do Santos mais uma vez. Foi tricampeão do Campeonato Paulista pelo time, fazendo gol em todos os jogos da fase final, inclusive um hat-trick contra o São Paulo na semifinal, terminando como artilheiro da competição com 20 gols marcados. O time do Santos, apesar de ter um dos melhores do mundo no elenco, fez mais um Brasileirão modesto, mas ainda assim foi a melhor colocação do time durante esse período de Neymar, terminando na 8ª colocação. Vale frisar que o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes foram os únicos títulos que Neymar não conquistou com a camisa do Santos. Na Libertadores foi uma amostra genial de Neymar junto ao Santos, demonstrando que eram mais uma vez favorito a ganhar a competição. Aquele emblemático 8-1 contra o Boliviar, com certeza é o jogo para o torcedor nunca esquecer. Teve tudo que a gente mais gosta: briga, goleada, futebol e um show do Neymar que fez 2 gols e distribuiu 3 assistências naquele jogo. Uma das maiores atuações da história da Libertadores, sem sombra de dúvidas. Uma pena que tudo isso acabou na semifinal contra o Corinthians do técnico Tite, que, como vocês devem saber bem, foi o grande campeão. Todavia, Neymar foi eleito novamente Rei da América, artilheiro da Libertadores e melhor jogador do Brasileirão. Neymar finalizou o ano de 2012 com 43 gols e 18 assistências em 47 jogos. Em 2013 é o ano de despedidas do Neymar com o Santos. Um ano que acredito que deve ter sido bem conturbado para a cabeça do jovem de 21 anos. Há anos já era assediado por clubes europeus e o futebol brasileiro aparentava estar cada vez mais pequeno diante do futebol do craque. Neymar conseguiu ser o vice-artilheiro e melhor jogador do Campeonato Paulista, mas barrou no vice, não conseguindo o então tetracampeonato. Nos últimos meses, Neymar jogando tudo o que sabe e o seu nome cada vez mais forte na mídia, sendo especulado em diversos clubes europeus. Até que no dia 25 de maio de 2013, Santos anuncia a venda de Neymar para o Barcelona pelo valor de 57 milhões de euros, a maior contratação de um jogador do futebol brasileiro na época. Supostamente, o Real Madrid seria o grande favorito a contratar Neymar, dando uma oferta bem maior que a do time catalão, por exemplo. Mas o jogador já estaria comprometido com o Barça desde aquele Mundial de Clubes de 2011. O Neymar honrou o compromisso informal que tinha marcado. Não à toa teve uma passagem emblemática junto aos espanhóis. Foi também no dia 25 de maio que Neymar disputou a sua última partida com a camisa do alvinegro praiano, terminando aquele meio de temporada com 24 jogos, 14 gols e 9 assistências. No período de 2009 até maio de 2013, Neymar fez 226 jogos, incríveis 138 gols e espetaculares 66 assistências, totalizando aí 204 participações diretas em gol e uma porrada de prêmios individuais.
Esse é o legado de Neymar para o Santos, talvez a mais perfeita relação de Neymar com o clube na carreira. Uma história de amor que envolve ele, o clube, os torcedores. Ídolo de quem já teve rei, o príncipe retorna para casa em 2025 para tentar fazer história novamente. Essa talvez seja a última oportunidade que o Neymar tem de se reaproximar do povo brasileiro, da seleção brasileira, para que em 2026 ele seja a luz de esperança que todos nós sonhamos que um dia ele deveria ser, com a seleção brasileira, para levantar o tão sonhado hexacampeonato. É o maior sonho da carreira de todo jogador, com o Neymar não é diferente, e essa trajetória, essa volta para o futebol brasileiro que enche os olhos não só de torcedores santistas, mas da maioria dos torcedores do futebol brasileiro, pode ser com certeza um divisor de águas entre o Neymar, que sai de uma posição de pouco privilégio entre os torcedores do futebol brasileiro, ao patamar de ser lembrado novamente como craque e como a esperança de uma seleção brasileira que vive um certo declínio. Mas aí, me diz aí o que você acha da volta de Neymar pelo Santos. Você acha que ele vai dar bem? Se vai dar bom? Se vai dar mal? Eu particularmente tenho as minhas críticas quanto ao Neymar, inclusive tenho um vídeo sobre isso. Eu tenho também as minhas desconfianças sobre o futebol do Neymar. Não sobre o futebol do Neymar, mas sim se ele consegue entregar esse futebol ainda pelo visível declínio físico. Mas são suposições que a gente não pode fazer sem que tenha o resultado dentro de campo. Primeiro vamos analisar o que Neymar consegue fazer. Ele está apto para jogar e vamos ver se sua volta para o Santos vai retornar também para encher os olhos do torcedor brasileiro. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou ou não gostou, por favor, deixe sua opinião aqui embaixo, seu like, seu compartilhamento, seu dislike. E faça o que mais você quiser com o conteúdo. É isso, muito obrigado a você que achou até aqui, valeu!